Fala galera! Hoje é o vídeo oficial do canal de inauguração. Vamos estar falando sobre reforma trabalhista. Vamos estar abordando alguns temas bem polêmicos da reforma. Claro que não vamos conseguir abordar nesse vídeo todos os temas, mas se você gostar, já vai deixando o like aqui embaixo no canal. E se quiser que a gente fale um pouquinho mais sobre a reforma trabalhista, comenta aqui com a gente que nós vamos abordando nos próximos vídeos os outros temas. Então galera, hoje, como o Dr. Lucas já deixou aqui, vamos abordar alguns temas específicos da reforma trabalhista. É um assunto muito interessante, porque vai ser a primeira vez que o exame de ordem vai ser usado, essa reforma trabalhista, no 25º exame. Porque anteriormente eles preferiram não usar por ser recente. Então nós vamos abordar não toda a matéria, não todo o tema, mas alguns temas específicos. Eu sou o Dr. Leonildo Fernandes. Eu sou o Dr. Lucas Pinho e esse é o canal Não Sei Direito. Então é isso, galera. Vamos falar um pouquinho da Lei 13.467, a tão falada reforma trabalhista. Léo, quando uma pessoa entra na empresa, ela faz 3 perguntas. A primeira é, quanto ela vai ganhar? A segunda, qual é o seu dia de folga? E a terceira, todo mundo pergunta isso, quando vai ser minhas férias? Bom, antes da gente saber quando vai ser as férias, nós precisamos entender o que é férias. Férias é um período que o empregador dá para o empregado porque ele é um bom empregado? Não. Se o empregador pudesse, ele nem férias dava, porque é ruim para ele. Imagine você numa empresa pequena onde só tem 2 empregados. Quando esse empregado tira férias, o empregador terá que contratar uma nova pessoa para colocar. Vamos falar também no finalzinho do vídeo sobre o trabalho intermitente, vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. Mas voltando para as férias. O empregador precisa contratar uma pessoa para colocar naquele lugar. Então não é muito bom para ele esse período de férias. Com a reforma trabalhista, houve algumas mudanças, mas para nós entendermos, tanto antes quanto agora, as férias é dividida em 2 períodos. O primeiro período é o período aquisitivo, o segundo período é o concessivo. Para que vocês entendam melhor, funciona assim. O período aquisitivo, lembre-se de aquisição. Quando você adquire alguma coisa, você está comprando aquela coisa. Então, quando você está adquirindo as férias, vamos imaginar que a cada 2 meses do ano você ganha uma letrinha. Então, janeiro e fevereiro, Léo, você vai estar ganhando F. Março e abril você vai estar ganhando E. E assim, até você conseguir adquirir toda a sua palavra férias. O empregador, ele não pode deixar você completar 2 palavras férias, ou seja, 2 anos. Antes de você completar o segundo ano do período aquisitivo, ele tem que te dar as férias. Já no período concessivo é quando você já tem o direito às férias. Então, para 12 meses trabalhados, eu tenho 30 dias de férias. Mas antes da gente falar da reforma, Léo, fala um pouquinho pra gente como que era antes da reforma. Então, galera, vale lembrar que anteriormente você tinha direito ao período de 30 dias de férias e você, desses 30 dias, você poderia vender para o empregador 10 dias desse período de férias. E agora, com esse advento, com o novo texto de lei da nova CLT, isso foi mudado, houve algumas mudanças aí que o Dr. Lucas vai estar passando para vocês venham entender como funciona agora. Então, Léo, só para ficar bem claro, assim, pra gente entender legal. Antigamente eu poderia vender 10 dias das minhas férias e trabalharia os outros 20 dias. Isso, você tinha direito aos 30 dias. Só que desses 30 dias, você poderia abrir mão de 10, você seria remunerado por esses 10 dias que você estava trabalhando, e os 20 você tinha que desfrutar das férias, como você tem direito, como tinha direito antigamente, né? Continua tendo, mas mudou, houve algumas alterações que mudou essa forma do empregado tirar as férias. Muito interessante isso. Então, o artigo 134 da CLT, ele traz os requisitos para o empregado tirar férias e como vai ser essas férias. Sendo que agora, com a reforma trabalhista, essas férias, o período de férias, pode ser da seguinte forma. Ele pode dividir esse período em 3 vezes, sendo que uma das vezes não pode ser inferior a 14 dias e os outros 2 não pode ser inferior a 5. Ou seja, se o empregado for tirar 14, depois mais 6 dias, depois mais 10 dias, não tem problema nenhum. Ele pode fazer isso desde que não seja um período inferior a 14 e os outros períodos inferiores a 5. Ele continua podendo vender até 10 dias de férias, tá bom? Não tem problema nenhum. Só que vale lembrar que isso é um acordo.
Você não pode obrigar o seu empregador e nem o seu empregador obrigar você a dividir suas férias. Um exemplo, eu tenho uma empresa, o Dr. Léo, ele é o meu funcionário. E aí eu falo assim para ele, doutor, eu vou fechar a minha empresa em janeiro, em julho e em dezembro, porque são datas comemorativas. Então eu vou fechar a empresa 10 dias em janeiro, 10 dias em julho e 10 dias em dezembro. Eu não posso, porque um dos períodos tem que ser superior a 14 dias, ou 14 ou mais. Então, só para o pessoal entender mais ou menos essa dinâmica, assim, para ficar bem claro para o pessoal, né? No caso, se o empregador ou o empregado, um deles discordar desse acordo, o empregado ele quer desfrutar dessa parcela das férias, dividir ela em 3 vezes, só que o empregador não quer. Como que se dá isso? Então quer dizer que ele não pode fazer essa divisão das férias conforme está em lei. Tem que ser algo consensual entre as partes. Isso mesmo. A reforma trabalhista, com a entrada em vigor da lei da reforma trabalhista, ela trouxe muito poder para o empregado e o empregador de negociar esse acordo mesmo entre as partes. Eu não preciso mais de sindicato, ou do Ministério Público do Trabalho, ou do Ministério, ou da Segurança do Trabalho. Eu não preciso de mais nenhum desses órgãos para fazer valer aquilo que eu quero. O acordo entre as partes já faz lei. Realmente... Nós estamos fazendo valer, Léo, aqui daquela famosa frase da pacta sunt servanda, o acordo faz lei entre as partes. Então é justamente isso que a reforma traz. A reforma trabalhista traz esse acordo, essa força de acordo. Eu costumo dizer que a reforma trabalhista é o acordo sobre o legislado. Então, ou seja, é a lei sobre a lei. A reforma trabalhista não traz essa obrigatoriedade. Voltando para a sua colocação, eu não posso obrigar o meu empregador a dividir as minhas férias, mas eu posso entrar num acordo com ele e ver o que é melhor. Vale lembrar também que o parágrafo 3º do artigo 134 da CLT nos fala que a entrada de férias não pode ser 2 dias antes de feriado e nem no DSR, no descanso semanal remunerado. Então vamos colocar isso na prática para o pessoal entender. Eu vou entrar de férias na segunda-feira, só que na quarta é feriado. Eu não posso entrar de férias porque na quarta-feira é feriado. Por que isso? O legislador se preocupou em proteger o trabalhador no sentido de que ele já estaria perdendo um dia das férias dele, porque como tem pessoas que não trabalham em feriados, então ele já não iria trabalhar. A mesma coisa acontece no DSR. E só para ficar gravado na cabeça do pessoal aí, na cabeça de quem estiver assistindo, os nossos telespectadores, então quer dizer que essa divisão se dá, uma que não pode ser menos que 14 dias e as outras duas que não pode ser abaixo dos 5 dias. Se o empregado ou o empregador quiser fazer uma de 14 dias, uma de 4 dias e outra de 11 dias ou de 12 dias, ele pode fazer ou não, se for abaixo daquilo que está estabelecido em lei, mesmo sendo um acordo entre as partes, mesmo os dois lados ali estando em comum acordo. Não, ele não pode fazer porque os direitos fundamentais dos trabalhadores eles não podem ser negociados. Ele não pode negociar, reduzir para 7 horas, por exemplo, o intervalo entre uma jornada e outra. Então, esse direito fundamental do trabalhador não é negociado. O que ele pode negociar é 14, 5 e 5. 14, 6, 7, 16, 10, ele pode negociar. O que ele não pode é abaixo de 14 e os outros dois abaixo de 5 dias. Ok? Só lembrando para vocês que os direitos fundamentais dos trabalhadores está previsto lá na Constituição no artigo 7º, que garante todos esses direitos, em redutibilidade de salário, que no caso tem ali como base o salário mínimo, no caso das férias, no caso do 13º, tudo isso está previsto no artigo 7º. São direitos ali considerados cláusulas pétreas e elas não podem ser modificadas em desfavor do trabalhador. Exatamente isso, doutor. Nós temos que lembrar que a reforma trabalhista ela precisava acontecer, pois nós estávamos com uma lei de praticamente 70 anos aí, e nós sabemos, nós operadores do direito, entendemos que a evolução acontece muito mais rápido do que o direito. Então, existem coisas na reforma trabalhista, claro, que são discutíveis, sim, com certeza, porém, a sua grande maioria só veio regulamentar aquilo que já acontecia. Então, pessoal, já falando de direitos fundamentais, doutor, fala um pouquinho pra gente como funciona se o empregado quiser reduzir o horário de almoço dele. Pode agora? Então, só lembrando
para ficar fácil para vocês que estão nos assistindo gravar. Muitas das coisas que está agora prevista em lei já era feita anteriormente, porém não tinha uma formalidade, não estava previsto em lei. Então o que o legislador ele acabou por fazer? Pegando todas essas coisas que eram feitas na informalidade e trazendo para a lei. Ele tipificou ali, ele colocou aquela conduta entre o empregado e o empregador em lei, na nova CLT. Então o doutor quer dizer que foi, como podemos colocar aqui, foi legalizado a informalidade. Isso mesmo. Fica mais fácil para vocês compreender. Vamos supor, antes era costumeiramente, ainda continua sendo, os empregados eles passavam a redução, eles reduziam ali o seu horário intra-jornada, ali, o seu horário de refeição, conhecido popularmente como hora de almoço, eles reduziam, vamos supor, eles trabalhavam meia hora e almoçavam ali, eles faziam sua refeição, o seu horário de descanso em mais meia hora. Então, para isso, eles saíam meia hora mais cedo. Isso não estava previsto em lei. Agora, o legislador, com a reforma trabalhista, ele previu esse ato, esse acordo que tinha entre as partes e colocou em lei. Agora o trabalhador ele pode abrir mão de meia hora do seu horário de intervalo, do seu horário de refeição, para que ele possa sair meia hora mais cedo. Você não está perdendo, o trabalhador não está perdendo essa meia hora, essas meia horas. Ele está fazendo um acordo com o empregador para que ele possa sair meia hora mais cedo, porque ele tem alguma coisa, algum compromisso, alguma coisa para atender e ele precisa, se faz necessário que ele saia meia hora mais cedo. Antes isso era visto como uma forma, um ato ilícito pela CLT. Agora eles estão abarcando isso também para dar mais flexibilidade, tanto para o empregador quanto para o empregado, para que eles possam entrar em um bom senso e tanto o empregador e tanto o empregado eles vão sair ganhando, porque o empregador não está mais cometendo um ato ilícito, porque está previsto em lei esse ato, e o empregado ele consegue ali negociar com o empregador para sair um pouco mais cedo e resolver aí as coisas cotidianas do dia a dia. Vamos supor, aquelas pessoas que trabalham em um horário ali que chama-se horário comercial, de segunda a sexta. Se ela quiser ir a um banco para resolver alguma coisa assim que as pessoas que não trabalham nesse horário conseguem, ela fica meio que impossibilitada, porque sabemos que alguns bancos funcionam das 10 às 4 da tarde. Então aquela pessoa que entra das 8 às 5, ela não pode estar indo ao banco para pagar as suas contas, para fazer algo ali do seu interesse. E hoje ela pode fazer essa negociação, sair meia hora mais cedo para poder resolver essas coisas. Porém, ela só vai fazer meia hora do seu intervalo entre a jornada. Só para vocês entenderem, assim, antigamente, antes da reforma trabalhista, essa redução para 30 minutos ela poderia acontecer. Só que deveria ser autorizada pelo Ministério Público do Trabalho, deveria ser consultada a Secretaria de Segurança do Trabalho e aí sim, por meio de acordo ou convenção coletiva, ser reduzido essa jornada, esse intervalo intra-jornada. Para vocês entenderem, até porque nós estamos falando para muitas pessoas e não só para operadores de direito, o intervalo intra-jornada é aquele intervalo que está dentro da jornada de trabalho. Então eu trabalho do meio-dia às 8 da noite e eu tenho meu intervalo às 4 horas da tarde. Este intervalo é o intervalo intra-jornada, que está dentro da jornada de trabalho. O intervalo interjornadas é aquele que acontece entre uma jornada e outra de trabalho, que são 11 horas de descanso entre uma jornada e outra de trabalho. O que nós estamos falando é justamente o intrajornada, que é pela CLT, é de 1 hora até 2, quando o empregado trabalha mais de 6 horas, mínimo de 1 hora, máximo de 2. Quando o empregado trabalha até 4 horas, ele não tem direito a intervalo, e quando ele trabalha de 4 a 6 horas, ele tem direito a 15 minutos. Este intervalo, com a entrada em vigor da reforma trabalhista, ele pode ser reduzido por 30 minutos por um acordo entre as partes. Então, galera, só fazendo uma revisão daquilo que já foi passado, daquilo que nós falamos aqui mais ou menos para que você possa gravar. Olha só, falamos a respeito das férias, das divisões, o que mudou, como era antes e como é agora, e falando do trabalho também intrajornada, do intervalo intrajornada, que é aquele intervalo que está dentro da jornada de trabalho, da sua jornada de trabalho.
Só fazendo um parênteses, Léo, porque aqui no canal Não Sei Direito é assim, vocês aprendem com um bate-papo, não temos aquela formalidade de falar com as expressões em latim, como em alguns outros canais acontece. Você que é trabalhador, que não conhece de direito, que nunca frequentou a faculdade, que não sabe nada de direito, vai estar assistindo esse vídeo, vai estar entendendo como funcionam as férias, você que é operador de direito também. Então, doutor, só um adendo aqui, foi bom você tocar nesse assunto. O canal Não Sei Direito, ele não é voltado apenas para as pessoas da área jurídica. Por isso que nós tentamos levar esse canal em uma informalidade aqui, mais no bate-papo. Não estamos usando aqui termos técnicos, termos jurídicos, para que esse canal e essa conversa, esse bate-papo, tanto seja compreendido para aquela pessoa que já tem um contato direto, já está na faculdade, já está estudando para o exame da ordem, quanto para aquela pessoa que é leiga, que ela não sabe ainda, ela está ali tentando entender a reforma trabalhista, o que mudou, o que não mudou. Então, esse canal, ele está sendo pensado, isso foi bom o senhor colocar, que isso está sendo pensado para todas as áreas, tanto para os leigos quanto para os estudiosos, tanto para aqueles que já estão envolvidos na área do direito, quanto para aqueles que ainda não sabem nada, mas estão tentando entender de alguma forma como está funcionando agora. Até mesmo, doutor, aquele dono de empresa que não tem condições ainda de estar pagando um advogado para dar uma assessoria para ele pode estar assistindo esse vídeo, entendendo e adequando a empresa dele a essa reforma trabalhista. Ele vai estar adequando a empresa dele à reforma trabalhista, porque muitas pessoas... existe aí uma grande quantidade de pessoas, doutor, que comete algumas infrações, algumas ilegalidades pelo desconhecimento. Claro que para nós operadores de direito, nós sabemos que ninguém pode ser excusado da lei alegando que não a conhecem. Mas ainda existem muitas pessoas que não conhecem da lei e ainda assim acabam cometendo uma ilegalidade. Então o canal Não Sei Direito, ele é para isso. Vamos agora para o próximo tema, que é trabalho intermitente e o mais polêmico de todos, que eu vou deixar para o próximo bloco. Então é isso, galera, voltamos agora. Vamos falar um pouquinho sobre trabalho intermitente, que é uma nova forma de trabalho na CLT. Mas antes o Dr. Leonildo vai explicar um pouquinho para vocês como que era na CLT anterior. Pessoal, o trabalho intermitente que está previsto agora com a nova reforma da CLT, com essa reforma, ele já existia antes, só que de forma informal. É aquele trabalho que, conhecido popularmente, é o famoso bico. As pessoas, elas iam trabalhar ali, dia sim, dia não, ou algumas horas. Era o famoso quebra-galho, ali o folguista. Então, o legislador, ele vendo ali que estava sendo desprotegido, tanto a empresa quanto o funcionário, ele trouxe aí nesta reforma trabalhista essa nova modalidade aí de vínculo empregatício, que é o trabalho intermitente. O trabalho intermitente na CLT 2017, ele nos traz a luz da formalidade. Como nós já falamos várias vezes aqui nesse vídeo hoje, a CLT 2017 está trazendo para a formalidade tudo aquilo que estava na obscuridade. Então, o que quer dizer isso? O trabalho intermitente, o famoso bico, era aquele trabalho onde a pessoa iria trabalhar uma vez na semana, 2 vezes na semana, iria estar trabalhando e estaria recebendo um percentual de salário sobre aquele trabalho. Com a CLT 2017, o funcionário ele pode ganhar menos de um salário mínimo. Então, só para os operadores do direito, os advogados, quando perguntarem aos doutores se algum trabalhador pode ganhar menos de um salário mínimo, hoje a resposta é sim, pode ganhar, desde que seja o trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente, doutor? É aquele trabalho onde eu contrato o doutor para trabalhar todas as segundas-feiras para mim. Então, todas as segundas-feiras, o doutor Leonildo irá lá no meu escritório e ele irá trabalhar para mim só nas segundas-feiras. Eu posso pagar menos de um salário mínimo, não tem problema nenhum, porém, eu tenho que pagar todas as verbas trabalhistas daquele trabalho, para que fosse um trabalhador realmente efetivado na empresa. Acredito que essa nova modalidade de trabalho não será muito corriqueira por conta desses encargos, ou até mesmo como operador do direito, como advogado, é muito difícil até de falar isso, mas acredito até que alguns trabalhadores vão continuar na informalidade, por conta desses encargos trabalhistas que ainda hoje são muito pesados. A empresa paga muito para ter um trabalhador, então acredito que ainda assim haverá muita informalidade nesse trabalho. Porém, aquelas pessoas, aqueles empresários que querem contratar na formalidade, está aceito. Parabéns.
contrate, são novas formas de trabalho, nova tendência. Temos uma nova forma de trabalho também como home office, nós não vamos estar explanando aqui nesse vídeo, se vocês quiserem nós comentamos num vídeo mais pra frente sobre o trabalho em casa, e que é o home office, mas de trabalho intermitente seria isso. Já pegando um gancho da informalidade, doutor, vamos falar um pouquinho para eles sobre o acordo informal. Nós sabemos que sempre existiu esse tipo de acordo, mas como que era antigamente? Como que era feito esse acordo e o que é esse acordo? Então, galera, é o seguinte, antigamente, quando o funcionário ele não estava satisfeito na empresa, ou ele precisava sair por algum motivo ali pessoal, ou ele tinha visto ali algo melhor para ele, e ele queria sair da empresa, ele fazia, era costumeiro, o empregado, ele fazia um certo tipo de acordo com o empregador. O empregador mandava ele embora, era a famosa demissão, o demitia, e o empregador depositava ali os 40% do seu fundo de garantia e pagava todas as verbas rescisórias para aquele empregado. Porém, o empregado, ele se colocava ali em uma obrigação verbal, em uma obrigação que ele fazia ali com o empregador, de devolver para o empregador os 40% do fundo de garantia. Então ele devolvia os 40% e recebia todas as verbas rescisórias e conseguia ali dar entrada no seu seguro-desemprego. Só que agora a reforma trabalhista, ela colocou a formalidade nesse acordo que era feito anteriormente. Ou seja, como já foi explanado aqui, ela trouxe aquilo que era informal para a formalidade, para proteger tanto o empregador quanto o empregado. Também, doutor, vale lembrar que existem regras, não é simplesmente vou sair da empresa, vou pedir demissão, vamos colocar assim no caso prático, que talvez o pessoal que está entendendo vai conseguir absorver melhor a ideia. Eu sou um funcionário, eu trabalho aqui em São Paulo, porque eu tenho certeza que o Brasil inteiro está nos assistindo, trabalho aqui em São Paulo e quero ir embora para a Bahia, quero vender tudo e ir embora para a Bahia. Só que eu vou tentar a sorte lá na Bahia, vou começar a trabalhar de novo, vou correr atrás de emprego, tudo. Eu preciso de um dinheiro para me manter lá. Eu chego na minha empresa, falo, olha meu patrão, estou querendo sair da empresa, o senhor poderia me demitir, eu sou um bom funcionário, tudo tal. O meu patrão vira para mim e fala, olha meu funcionário, você está saindo da empresa, só que você tem 100 mil reais de fundo de garantia. Eu vou ter que pagar 40 mil reais só de multa para você, mais todas as suas verbas rescisórias. A minha intenção é o seguro-desemprego, 4 ou 6 meses, porque eu tenho um salário que me mantém ali por um tempo. Então o que eu falo? Olha meu patrão, eu devolvo para o senhor os 40% de multa e o senhor me manda embora. Isso era antigamente, isso era informal. Isso era ilegal. Se fosse comprovado, o empregado teria que devolver para o Estado, teria que devolver o fundo de garantia, teria que devolver tudo que ele pagou. Ainda entrava como uma litigância de má-fé, ainda tinha que responder por tudo isso. Hoje em dia, o que a CLT traz? Você pode fazer esse acordo. Só lembrando, voltando um pouquinho, existem 3 formas de demissão. Você pode pedir demissão, você pode ser demitido por justa causa ou você pode ser demitido sem justa causa. Cada uma delas tem uma regra, cada uma delas tem uma forma e um valor que você vai receber, mas vamos pegar agora a 4ª forma, que é o que a CLT trouxe, que é o pedido de demissão sendo demitido. Vamos colocar assim, eu chego para o meu empregador, falo para ele que eu quero sair, porém eu gostaria que ele me demitisse, nós iremos fazer um acordo. Então o empregador ele irá pagar 20% do meu fundo de garantia, que é a multa dos 40%, a multa que o pessoal costuma dizer, multa dos 40%, multa dos 40%, vai ser uma multa de 20% e eu saco 80% do meu fundo de garantia. Ainda assim, voltando para o trabalho intermitente também, fazendo um adendo, um parênteses entre os dois, acredito que ainda irá existir muito acordo informal. Como o empregador ainda assim não vai querer pagar esses 20%, vai querer que seja devolvido. E até lembrando que assim, antes, quando é feito esse acordo informal, que caracteriza-se aí um acordo ilícito, o trabalhador ele tem direito, como era
caracterizava-se ali uma fraude contra a União, ele tinha direito a sacar o seu fundo de garantia. E com a reforma trabalhista, nesse acordo formal, nesse acordo que está previsto em lei, ele saca 80% do seu fundo de garantia com mais os 20% de multa que o empregador paga, e ele não tem direito a sacar o seguro-desemprego. O seguro-desemprego ele fica impedido de sacar. Ele pega ali as verbas rescisórias a qual ele faz jus, pega ali metade do aviso prévio, 20% do fundo de garantia com mais os 80%, os outros 20% o senhor já explicou que fica lá retido na conta, mas ele não tem direito ao seguro-desemprego. Por isso acreditamos que a informalidade ainda vai acontecer, porque a visão maior do empregado ali, o intuito do empregado é receber o seguro-desemprego durante aqueles 4 ou 5 meses para poder ele se garantir de alguma forma até ele encontrar outro emprego, ou ele arruma ali, ele consegue um emprego informal e fica ganhando dos dois lados. Isso se caracteriza fraude contra a União, contra o INSS. Então, pessoal, o vídeo de hoje é basicamente isso. Sei que não abordamos todos os temas da reforma trabalhista, até porque são muitos temas, são temas bem polêmicos. A gente está tentando trazer para vocês de uma forma que todos entendam. Você assistindo na sua casa com a sua namorada, com o seu namorado, com a sua mãe, com o seu pai, com todo mundo, até seu papagaio vai estar repetindo. Trazer aqui de uma forma mais espontânea aqui, deixar o juridiquês um pouco de lado, não que isso não seja importante, é importante para a operação do direito, mas aqui nós estamos tentando fazer um canal mais aberto para aqueles que não estudam direito, aqueles que não sabem ainda algo sobre o direito ou têm curiosidade, para que fique mais fácil a compreensão do que está acontecendo no mundo jurídico. E lembrando, doutor, se você que está assistindo o vídeo não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque sempre estaremos postando vídeo. Conseguiremos postar um vídeo por semana, falando sobre vários temas. Se você gostou do vídeo da reforma trabalhista, fale com a gente, entre em contato com a gente. Se você quer ouvir um outro tema sobre penal, tributário, o que for, não tem problema. Nós vamos estar gravando um vídeo para vocês. Siga a nossa página no Instagram, que é @nãoseidireitooficial. Temos uma novidade também. A novidade é que nós vamos tentar uma vez por mês, novamente tentar não conseguir, uma vez por mês nós vamos estar fazendo uma entrevista que vai se chamar Conversa com o Convidado, onde o convidado estará vindo aqui no nosso estúdio de gravação, ou nós estaremos indo até o convidado, enfim, o que importa é que nós estaremos levando esse conteúdo para você. Pessoas que já trabalham na área assim, bem específica, promotor, delegado, professores de direito mesmo, professor de direito tributário, professor de direito penal, professor de direito civil, enfim, de todos os ramos do direito, para termos uma conversa informal também, mas levando um conteúdo muito positivo e muito bom para vocês. E só lembrando, galera, olha só, aquilo que nós falamos no vídeo no Instagram e no primeiro vídeo aqui que nós postamos no YouTube, se este vídeo, que é o vídeo inaugural, estamos soltando agora no dia 22, ele chegar a 1000 visualizações, 200 likes e 50 inscritos no canal, vamos estar sorteando um Vadmec 2018 0 km para qualquer lugar do Brasil. É isso aí, pessoal. Lembrando, para participar da promoção, você precisa curtir esse vídeo, compartilhar em modo público, se inscrever no canal, marcar 3 amigos e nessa marcação você coloca "eu quero". Pronto, você já está concorrendo. Tudo isso vai acontecer no final de março. No final de março, então, já vamos estar organizando. Segue a gente na página do Instagram para você estar vendo como vai ser o sorteio. Vamos mandar para qualquer lugar do Brasil sem custo nenhum. Imagina você, estudante de direito, você advogado, você juiz, promotor, defensor público, não importa, ganhando um Vadmec 2018. Lembrando também, doutor, que o nosso canal já está com 40 inscritos. Então, mais 10 inscritos eles já batem uma das metas. Então, é isso aí, pessoal. Então só basta aumentar as visualizações nesse primeiro vídeo, deixar o seu like lá, a mãozinha de legal, beleza? Para estar concorrendo aí ao Vadmec 2018. Só uma coisa, doutor. O doutor Léo deve até estar com cara de surpresa agora, porque eu estava pensando nisso ao longo do dia. Hoje, exatamente hoje, que estamos gravando esse vídeo, sai o resultado da segunda fase do exame de ordem unificado. E vocês ainda talvez não conheçam um pouco da nossa história, da minha, do Dr. Léo, mas eu vou contar um pouquinho assim, bem rapidinho para vocês. Não para de assistir o vídeo não, que vocês vão gostar. Mas antes, marca aquele seu amigo que fez o exame de ordem e que o nome dele não está na lista. Para aqueles que o nome está na lista, parabéns.
Fico muito feliz, eu sei como é difícil, o Dr. Léo sabe como que é difícil, nós sabemos como que é trabalhar, estudar, correr, precisar de uma pessoa parceira para estar ali do seu lado, te incentivando, correndo atrás junto com você, tá bom? Mas para aquelas pessoas que não estão com o nome na lista, não desistam. Não desistam, eu reprovei 3 vezes no exame de ordem. Na primeira vez eu reprovei com 39 pontos, foi bem difícil, mas eu levantei a cabeça, eu segui e eu corri atrás. O exame de ordem, ele é um exame que te destrói psicologicamente. Ele é um exame que ele não é feito para você passar, ele é feito para te reprovar. Porque numa prova, doutor, onde reprova 85% dos bacharéis em Direito ou dos futuros bacharéis em Direito, ela não é uma prova justa, ela não é uma prova certa. Tá? Não estou fazendo nenhuma crítica à instituição FGV, a Fundação Getúlio Vargas é muito boa, ela é muito competente, mas se o exame de ordem fosse feito justamente para aprovar os candidatos, primeiro a FGV deveria avaliar as faculdades para preparar melhor os candidatos. Pois uma prova, voltando, que reprova 85% das pessoas, não é uma prova, não é o candidato que não está preparado, é a faculdade que não preparou ele. E voltando, para você que não está com o nome na lista, não desista. O caminho é difícil, mas a vitória é certa. Olha só, galera. O segredo do sucesso é a persistência. Você passar ou não quer dizer que você é melhor ou pior que ninguém. Mas a sua persistência, a sua perseverança, ela vai fazer com que você obtenha o sucesso. Você colhe aquilo que você planta. Então, se você plantar hoje uma vida de estudos, uma vida dedicada ao ramo do direito, você vai obter o seu sucesso. Seja agora, seja no 25º exame, seja no 26º, mas você vai conseguir. Como demos o exemplo aqui, muita gente tem vergonha de falar que repetiu no exame de ordem. Eu fiz aí 4, 5 exames de ordem e não passei, e ela tem vergonha de falar aquilo. Não temos que ter vergonha porque faz parte da nossa história. É uma história de perseverança, de luta. Estamos aqui hoje para provar que dá certo. Que se você perseverar, que se você persistir, cabe ressaltar aqui que um dia eu estava vendo uma história, a gente foi para São Paulo assistir uma aula e nós estávamos vendo uma história de um senhor que ele tinha reprovado em todos os exames de ordem que você imaginar. Quando assistimos essa aula, estava no 24º exame, foi o último exame agora. E ele tinha reprovado nos 23 exames anteriores. Só fazendo um adendo, sem querer cortar o doutor, ele havia reprovado 10 anos. Há 10 anos ele reprovava no exame de ordem. Ele reprovava no exame de ordem desde quando era banca CESP. Só para vocês terem uma noção. Estávamos no 23º exame. 23º exame de ordem nós estávamos. E ele tinha reprovado em todos eles, mas ele não desistiu. E no dia que estávamos assistindo essa aula, o professor trouxe ele ali para cima do palco ali, de onde eles estavam ministrando a aula, e falou que naquele dia ele tinha acabado de receber a sua carteira da OAB, ou seja, ele não desistiu, ele perseverou, ele continuou e conseguiu obter êxito naquilo que ele queria. Então nunca desista dos seus sonhos, apesar da dificuldade, do que você vai enfrentar pela frente, das causas adversas, nunca desista do seu sonho, porque isso acontece para te fortalecer cada vez mais. Exatamente, doutor. Só para terminar, para o vídeo não ficar muito longo, lembrando que as maiores histórias de sucesso, elas começaram com alguma derrota. Você tira por base Apple, Microsoft, enfim, várias histórias de sucesso começaram com alguma derrota. A derrota, a reprova na FGV, só serve para fortalecer ainda mais vocês. Tá bom? Então, marque seu amigo que reprovou na prova, não deixe ele ter vergonha. Uma coisa muito importante, eu sei que o vídeo estava um pouquinho sério, mas uma coisa muito importante, não deem, quando vocês forem dar dicas para essa pessoa, não chegue para ela e fale assim, na próxima você vai conseguir, na próxima você vai dar certo. Porque, acho que o doutor vai concordar comigo, o mais difícil não é reprovar no exame de ordem. O mais difícil é você chegar na sua casa e falar para sua família que você reprovou mais uma vez. Então, assim, tudo que essa pessoa precisa nesse momento é um abraço e que você fale, estou com você, somente. Façam isso, sigam o canal Não Sei Direito, mande mensagem pra gente, aqui vocês têm mais do que youtubers, você tem mais do que doutores, você tem mais do que advogados, vocês têm amigos. Olha só, e uma frase que eu queria deixar no final, que eu escutei essa frase e não esqueço dela jamais. Não estude para passar no exame, estude até passar no exame.